Olá, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre um assunto assim bem delicado, a polarização de ideias. A pluralidade de ideias é saudável e natural em quase todos os sentidos, mas quando ela toma rumos muito exagerados, muito exacerbados, ela pode provocar muita confusão e muito estrago até. Se isso vai para o campo da política, a situação fica um pouquinho mais complicada. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje, porque meu papo nesse café da manhã vai ser com o Carlos Sérgio Carvalho Barros, que é advogado eleitoral e também é mestre em Direito Constitucional. Primeiro, seja muito bem-vindo, bom dia. Eu que agradeço, sempre muito bom estar aqui com você, nesse Café com Notícias. Pois é, vamos tomar café então e conversar. Vamos falar primeiro, sem ser na política. A polarização de ideia, editor, eu acho que ela é natural e saudável, né? Se todo mundo pensasse a mesma coisa, não tinha graça nenhuma, né? Com certeza, né? A pluralidade de ideias é algo importante para a democracia. Agora, o que nós estamos vivendo é o fenômeno da polarização, que seria só ter dois lados, dois polos extremados, que não se combinam, que não estão fazendo nenhuma interseção. E aí é que parece estarmos numa situação um pouco mais crítica. Pois é, e essa sensação a gente tem em períodos assim, bem pré-determinados, vamos dizer assim, né? À medida que se aproxima um ano eleitoral, um processo eleitoral, parece que as coisas vão afunilando assim, sabe? Só tem um lado e outro um lado e o outro não tem meio, não tem lado. Fica todo mundo preso ali e isso acaba atrapalhando esse processo. Na verdade, essa polarização, ela se acirra sim no momento das eleições, que é o momento onde a população vai depositar o seu voto às urnas, escolher os seus representantes maiores, mas ela é um fenômeno que não é só da eleição. Realmente a sociedade brasileira ela tem se dividido, mesmo em períodos não eleitorais, de uma situação até em que famílias são desunidas, amigos de longas datas deixam de ser amigos. Nós estamos vivendo um momento que exige uma reflexão sobre o que está ocorrendo e que possamos estabelecer um diálogo maior para poder construir barreiras e sairmos dessa situação. É verdade que o Brasil hoje tem duas propostas principais que se apresentam, mas elas não podem ser assim tão radicais, tão opostas uma à outra. Temos que tentar construir caminhos que possam unir esses lados. Com certeza. A gente pode dizer que isso não é um fenômeno novo. A gente conhece, por exemplo, famílias no Nordeste que desde sempre foram inimigas políticas, mas pareciam casos pontuais, tá? Onde você sabia verdadeiramente com a família tal e a família tal, elas mandavam cada uma no seu território, uma não podia chegar perto da outra, a polarização acontecia daquele jeito. Mas parece que hoje está todo mundo dentro do mesmo bolo. A família, ela deixou de ser, por exemplo, uma família contra a outra, agora ela está grupos. Sei lá, não sei nem se é só grupos. Está todo mundo tomando um partido ou um partido. E aí, como é que se faz para resolver uma situação delicada assim? Você falou dessa questão das rixas familiares que ocorriam no interior do Brasil, no Nordeste. Principalmente aqui no Nordeste, né? Mas esse fenômeno, ele é um fenômeno ainda muito mais antigo também, né? Nós temos hoje essa polarização entre o governo, são contra o governo, entre os petistas e bolsonaristas, mas é algo que já vem também de muito mais tempo, né? Talvez desde na época da Revolução Francesa já tinha os jacobinos e os girondinos. Isso, exatamente. Que eram aqueles uns que defendiam mais os setores populares, outros que queriam conciliar com a realeza. Então, tivemos também o período da Guerra Fria, do comunismo, do capitalismo. Então, nós, de vez em quando, sempre estamos vivendo esses momentos de polarização. No caso brasileiro, mais recente, após aí o período da redemocratização, tivemos essa nova situação que vamos nos debater esse ano e que tem sido muito agressiva, talvez por conta das redes sociais. Pois que permite com que aquilo que talvez eu esteja pensando ali rapidamente expresse e atinja milhões de pessoas. Pois é, o advento das redes sociais, ou da influência das redes sociais dentro desse processo, parece que só apimentou o que já não estava tão sem pimenta, né? Então, uma ideia lançada, eu conversando aqui com você, é diferente de uma ideia lançada numa rede social. Eu conversando com você, eu estou externando minha ideia, a gente pode brigar aqui, nós dois, tá? Mas se eu lanço isso numa rede social, eu potencializo isso de forma exponencial, que não se sabe
a proporção que isso pode tomar e os resultados que isso pode trazer. Isso complica ainda mais todo esse processo. Pois é, nós tivemos essa atomização da possibilidade de interferir na sociedade como um todo, né? A internet, quando surgiu, ela surgiu como uma revolução, uma possibilidade de democratização do acesso à informação. Exatamente. E tudo bem. Só que isso chegou a um nível máximo onde, às vezes por impulso, às vezes em casa, às vezes numa discussão, às vezes numa bebedeira, você manifesta uma opinião e aquilo já impacta, né? Tanto que anteriormente, para poder eu expressar minha opinião e ela ter um impacto assim tão grande, eu tinha que preparar um jornal, eu tinha que imprimir um jornal. Aquilo levava tempo para eu refletir, para eu pensar sobre aquela matéria, sobre aquilo que eu iria dizer. Digitava, apagava, apagava. E agora ali não, você caladinho mensagem na sua casa, foi. você lançou e aquilo pode atingir uma proporção em segundos e afetar e repercutir, criar ódio, intolerância, que é o que nós temos visto muito no Brasil. Até que ponto isso pode interferir em processos? Vamos pegar o processo eleitoral agora. A gente está no ano eleitoral, a gente está começando já assim com a temperatura lá acima de 100, né? A gente vê a participação do Supremo, a participação do Congresso, a participação não sempre tão pacífica de todos eles, a convivência nem sempre tão pacífica de todos eles, que a gente não pode ter um acirramento ainda maior a cada processo desse. Pois é, precisamos refletir bastante sobre isso, né? Que país nós queremos, é preciso conhecer bem a nossa história, né? Não ver só o momento atual, a fotografia de agora, mas saber como chegamos até aqui, né? Estudar, dialogar, debater, conversar, se colocar no lugar do outro. Tudo isso é muito importante para que possamos superar essa polarização e construir um país melhor. Nós estamos, sim, numa situação grave, onde o adversário quer te destruir, um quer destruir o outro. E talvez nisso o sistema democrático seja importante. É por isso também que eu sou contra eleições gerais para todos os cargos. Olha que coisa que interessante. Eleições gerais para todos os cargos, que é uma proposta que existe no Congresso, juntar a eleição para vereador, deputado e todos os cargos. Reduzir mandato, aumentar mandato, eu vejo com muito perigo, porque pode significar ali, num momento, a eleição majoritária de só uma força política que naquele momento possa estar em situação de vantagem. Exatamente. E isso não é bom, que um dos lados sufoque o outro, destrua o outro. É importante ter eleições regulares, periódicas, para cargos diversos, de forma que se possa nenhum sufocar o outro, nenhum destruir o outro. Eu estou vencendo uma eleição, mas eu não estou eliminando o inimigo. Aquele que perdeu também pode participar do governo, também tem ideias a acrescentar. Eu penso que a saída para essa polarização deve ser o diálogo, deve ser construir pontes, deve ser fortalecer as instituições e a democracia. A gente sabe disso tudinho, é difícil botar em prática. Mas sobre isso nós vamos falar no próximo bloco, que a gente vai fazer um rápido intervalinho aqui e volta para conversar sobre esse assunto que é muito complicado de verdade. Volto já. Já estamos de volta conversando aqui sobre polarização de ideias, principalmente no campo da política. E eu estou conversando aqui com o advogado eleitoral, Carlos Sérgio Carvalho Barros, que é também mestre em Direito Constitucional. O senhor apontou aí uma saída bem interessante, né? Aquela que todo mundo sabe, que o bom senso recomenda a todo mundo. Diálogo, aceitação do contraditório, aquela coisa toda que todo mundo sabe. Não é porque eu tenho razão que você não tem. Não é porque eu estou certo que você esteja errado, né? Cada um está dentro do seu. Mas o problema é que a coisa se acirrou de uma forma tão grave que você não vê a opinião do outro como a opinião dele, você vê como alguma coisa contra você. Se você não está comigo, você está contra mim. Se você não tem a minha ideia, você não está pensando certo. É verdade. Quando você chega num grupo que você sabe que aquela pessoa é da mesma linha política, você já se sente próximo dele. Isso. Se você sabe que o outro tem uma vertente diferente, você já cria aquela barreira, e é algo que acontece em todos os segmentos hoje em dia, né? E muito, muito ruim, porque a saída não é essa, como você disse, todos nós sabemos, difícil é implementá-la. Mas é o diálogo, é não querer destruir o outro. Porque hoje nós estamos numa situação em que eu tenho que criar uma imagem muito ruim do meu adversário, até para que eu possa fazer coisas que transgridam também. O Brasil, eu tenho que atacar tanto o meu adversário, dizer que ele é tão ruim
exagerar até, aí vem as fake news, o sensacionalismo, para que a minha visão possa predominar. E veja o quanto isso é negativo, né? Será que eu preciso acirrar tanto, macular tanta imagem do meu adversário para que a minha ideia possa predominar? Isso é bom só para mim ou deve ser bom para toda a sociedade? Aí a gente volta para uma coisa que a gente até falamos aqui recentemente no programa, as fake news. Eu vou inventar coisas que vão parecer verdadeiras ou até que meu adversário disse em um outro contexto que pode ser usado contra ele. Eu não me importo com a consequência disso. Eu quero só que ele seja destruído e que eu ganhe as eleições, vamos dizer. Exatamente. E ganha as eleições e o projeto parece ser maior do que as meras eleições. Sim, sempre. Porque as eleições, elas são uma mudança ali temporária de governo, né? A proposta, às vezes, de alguns dos lados da polarização, ou de ambos os lados, é revolucionário, é mudar por completo o sistema, é exterminar o outro do processo né? político, o que é muito grave, porque nada de exterminar o adversário, nada de golpismo ou de tentativa de um lado só predominar em todas as esferas, né? Nós temos a repartição de poderes, executivo, legislativo, judiciário, e todos eles devem estar oxigenados pela democracia e para que possamos ter pluralidade, diálogo e respeito. Porque hoje a gente já vê até, por exemplo, tem o Congresso, tem o Supremo, tem o Legislativo, tem o Executivo, mas parece que hoje você está vendo todo mundo participando de uma mesma coisa, de uma mesma decisão, com ideias completamente diferentes, gerando esses atritos que a gente está vendo agora. Uma prorrogação de uma CPMI gera uma confusão. Parece que tudo agora dá uma confusão. Como é que se sai de uma situação dessa? Pois é, só com muito estudo, muita paciência, muita vivência, muita reflexão, não haverá saídas imediatas, não haverá respostas curtas. Conhecer a nossa história, saber que o nosso país é um país que tem uma história de muita desigualdade, de muita injustiça, né? O Sul vive uma realidade, o Nordeste vive uma realidade. Eu mesmo, quando estava vindo para cá, estava pensando no Nordeste. Eu, quando criança, sempre o Nordeste, música até do Belchior, Nordeste dos esquecidos, dos abandonados. E o nosso Nordeste ainda continua com muitos problemas, mas nós temos que discutir tudo. Por que uma região é mais desenvolvida, a outra é menos desenvolvida? Por que houve investimentos massivos numa certa região durante um certo tempo? Isso tudo precisamos debater, discutir, estudar, conhecer a história do Brasil para que talvez possamos diminuir essa polarização. E essas diferenças, né? Porque esse tamanho continental do Brasil, dá para fazer uns 3 países da Europa. Exatamente. Dá para fazer uns 3 países. Essa dimensão territorial toda parece que dificulta as políticas públicas que são feitas em determinadas regiões chegarem até outras. Elas são planejadas, são feitas ali no centro do país e chegam rápido para o sul, para o sudeste, para a gente parece que... exemplo, um fato que eu acompanho sempre, que eu cito como exemplo da grave distorção do Brasil, é que nós temos aqui a saída de São Luís, que ainda até hoje essa duplicação é uma luta que já vem aí de quase 20 anos. Enquanto que eu vi os recursos destinados a essa duplicação, ela chega em torno de 600 milhões de reais. Olha só. Mas, aparentemente, entretanto, o contorno de Florianópolis custou 4, 5 bilhões de reais. E Florianópolis, com São José, tem uma população menor do que São Luís. Então, por que aquela região lá recebe um investimento, seja do BNDES, num valor tão alto, e aqui um valor tão pequeno? Então, não se percebe que talvez seja toda uma questão secular e que reflete essas discrepâncias e essa desigualdade, onde às vezes uma região é mais valorizada do que outra e não se consegue romper com isso e se ataca os nordestinos é que estão prejudicando o Brasil, os nortistas. Bom, nós temos que discutir a fundo os problemas do Brasil, debater ideias, criar diálogos. Ninguém é dono da verdade, ninguém é dono da razão e o Brasil precisa sair desse patamar. Agora é um processo que a gente não pode dizer nem que é curto nem a médio prazo. É um processo bem a longo prazo. Porque se fosse de médio e de longo normal, a gente já teria resolvido. A gente está nessa situação desde que o Brasil é Brasil. Desde que eu me entendi e a gente fala dessa questão dessa polarização, dessa divisão. Quem fica para cima é menos, quem fica para baixo é mais. Parece que a gente está sempre de segunda linha. E
por mais discussão que se tenha, por mais representantes que se tenha nesta região, a gente não consegue chegar a uma sensação de não falo nem de igualdade, eu estou perto da igualdade. A gente nunca conseguiu chegar. Não, o Brasil tem muita desigualdade, é um país campeão de desigualdade, campeão de violência contra a mulher, campeão de assassinatos, de pobres, de pretos. Somos um país ainda que tem muita coisa para ser destravada. E eu não sei se o senhor tem essa sensação, mas eu fico com a impressão de que problemas que a gente achava que poderiam estar resolvidos, né? Aceitação do negro, aceitação do escravizado, o reconhecimento da importância da mulher, o reconhecimento de tudo isso, mas parece que está acontecendo exatamente o contrário, parece que está tendo sei lá, não sei nem o nome certo para uma coisa dessa, porque a coisa está tão fora do controle que a gente fica... O que foi que aconteceu de um tempo para cá? Exatamente. E a economia, quer dizer, continua sendo importante, mas outros aspectos surgiram. Outros aspectos culturais estão interferindo. Você tem um governante que ele lhe atende na economia, mas se ele é ligado a uma religião, ou ou ele é contra ou a favor do aborto, dos homossexuais, aí você já se afasta ainda tem a questão religiosa, que agora está interferindo demais, muito usada na política, né? Algo muito discutível. Nós passamos séculos para que o Estado pudesse ser laico, porque não foi à toa que se colocou na Constituição que o Estado é laico. Isso porque centenas de guerras, de conflitos durante muitos séculos levou a esse amadurecimento, mas agora nós estamos querendo regredir. O Estado tem que estar servindo a minha religião, aquilo que eu regredindo, acredito. Né? Não é nem querendo, já estamos regredindo, né? Porque você mistura religião, política, convicções pessoais, essa coisa toda aqui que parece que estava adormecido, aí vira um boom, e aí depois que o boom acontece é difícil de conter as consequências. Olha, doutor Carlos Sérgio, eu sei que esse é um assunto muito complicado, que a gente não esgota num programa, a gente ainda tem um processo eleitoral todo aí pela frente. Esse café passou muito rápido. Esse café sempre passa muito rápido, mas quando o assunto é bom. Quando o assunto é bom, a gente passa muito rápido. Mas vamos voltar a conversar. Eu acho que esse é um assunto que a gente deve ficar discutindo, as pessoas têm que meter na cabeça que a opinião da gente é importante, mas a do outro também existe e tem a mesma importância. Muito obrigada e bom dia para o senhor. Eu que agradeço sempre a estar aqui com você. E eu agradeço a sua presença. Bom dia para você também, que você reflita e participe desse processo de forma mais inteligente, sem polarização e sem achar que você é o dono da razão. Tchau e até mais.